Chega um dia, você tem que tomar uma decisão, ou você adia uma decisão, ou você decide deixar pra lá e deixar que o tempo resolva, até que as coisas saem completamente diferentes do que você tinha planejado. Você perde uma oportunidade, você perde às vezes o amor da sua vida, você perde a sua família, você perde o seu emprego, ou você perde alguma coisa muito importante pra você, uma grande oportunidade, simplesmente porque você não se empenhou o suficiente. E aí, depois, o que sobra é aquela dor dilacerante dentro do seu coração. E aquela dor na sua consciência dizendo o tempo inteiro: eu não consigo me perdoar. Por mais que eu tente, eu penso nisso o dia inteiro, eu penso como teria sido se eu tivesse tomado uma atitude diferente, como teria sido, como seria hoje a situação se eu tivesse feito a escolha certa, se eu não tivesse procrastinado, se eu não tivesse deixado pro tempo resolver pra mim. Quantas coisas aí na sua vida nesse momento você tá passando e que tá doendo aí dentro e até hoje você não conseguiu se recuperar. Nem sempre é fácil a gente lidar com o resultado das nossas escolhas. E às vezes as escolhas que a gente faz é simplesmente deixar pra fazer amanhã, deixar pra fazer semana que vem, deixar pra falar aquilo que a gente tinha pra falar depois. E aí o que acontece é que depois, muitas vezes, a oportunidade, ela escapa pelas nossas mãos. E a gente leva isso pro resto da nossa vida como uma ferida aberta, como algo que a gente simplesmente não consegue se perdoar. Já percebeu? Às vezes a gente não consegue nem se encarar no espelho. A gente olha pra gente mesmo no espelho e fala assim: hoje não dá. E aí a gente vai pra comida, a gente vai às vezes até mesmo pra bebida, a gente vai pros excessos, pras compras, pra coisas que nos façam esquecer um pouquinho daquela dor gigante que tá ali dentro. Porque quando a gente tem alguém para colocar a culpa, quando a gente pode colocar a culpa num chefe, num marido, na sociedade, em que quer que seja, parece que essa dor fica mais leve, né? Não, eu não consegui tal coisa porque, né, não era para ser, porque tinha outros fatores. Agora, quando realmente depende só de você, só do seu empenho, só de você refletir um pouco melhor antes de tomar uma decisão, a coisa podia ter acontecido se você não tivesse deixado para amanhã. A coisa podia ter acontecido se você tivesse dado um pouco mais de importância do que você realmente deu, se você tivesse analisado um pouquinho melhor antes de decidir. Aí essa dor a gente carrega lá pra frente. A gente carrega. Sejam oportunidades que você perde, ou sejam amigos que você acaba deixando no caminho simplesmente porque você não se empenhou o suficiente naquela amizade, ou porque você tomou decisões pelo meio do caminho que acabaram fazendo com que você perdesse o seu casamento. Né? Quantas vezes, às vezes, o seu esposo ou a sua esposa falou pra você: olha, se empenha mais um pouco, vamos tentar resolver juntos, e você simplesmente pensou: amanhã eu penso nisso, deixa eu olhar aqui uma rede social. E aí você vê o seu casamento indo embora porque outra pessoa cansou, né? Quantas vezes o seu chefe te deu alerta: olha, fica mais atento aí ao que está acontecendo, né? Você precisa entregar esse documento, você precisa mostrar um pouquinho mais de trabalho, e você dentro da sua cabeça pensava: ai, que saco, tomara que chegue logo o fim do dia pra esse homem parar de falar na minha cabeça. E aí, na verdade, o que chegou pra você foi a sua carta de demissão, que aí você não precisa mais ficar olhando pra essa pessoa e achando que ela é um chato. E aí você olha e fala: putz, eu podia ter agido diferente. Eu não achei que ia chegar a esse ponto, eu não achei que eu ia perder essa oportunidade. Então pense bem antes de agir. Às vezes, realmente, a gente acaba não se perdoando. A única saída é a gente aceitar que dói menos em muitos casos, mas principalmente começar a olhar para as situações que acontecem, essa situação que está nos agredindo, de uma maneira mais fria. Vamos lá, tem algo que eu realmente possa fazer para acabar com essa dor? Não. Tem algo que eu possa fazer para amenizar ou para repor? Talvez eu não possa ter exatamente aquilo ali, mas tem algo que eu possa fazer? O que eu posso lembrar de aprendizado? Não tem coisa pior do que a gente não conseguir se perdoar. Aí vai ter que conviver com a gente, com aquilo ali, com aquela coisa errada que a gente fez, ou aquela oportunidade que a gente perdeu pro resto da vida. Olha que louco isso, olha que loucura. Então, para que as coisas não fiquem ainda piores, que você ainda não cometa outros atos, que depois você ainda tenha mais dificuldade ainda de se perdoar, a primeira coisa é você parar, depois que a dor passar. Também não adianta no meio do furacão você querer se reerguer, né? A gente, quando tá tomando um caixote lá numa onda, a gente não, quanto mais a gente se debate, menos a gente pensa. Então, a primeira coisa é você esperar passar um pouco, né, esse período, amenizar, sofrer o que você tem pra sofrer, se culpar o quanto você tem pra culpar,
Somos pessoas falhas, somos pessoas que fazemos merda mesmo, essa é a grande questão. Fazemos, né, em relação a nós mesmos. Então, beleza, passa por esse período, essa coisa de se culpar, de achar ruim, de lamentar o que você deixou de fazer. E aí você vai pro passo 2, pensar, tem como amenizar, recuperar, fazer algo para que eu, talvez hoje vá chegar atrasado, vá conseguir, talvez não a mesma quantidade que eu conseguiria, ou a mesma qualidade que eu conseguiria, mas dá para eu reparar de alguma maneira? Dá. Beleza, então eu vou tomar o passo de reparar. Não dá pra eu reparar, não dá pra eu fazer diferente, não dá pra eu voltar no tempo. O que eu posso fazer para conviver melhor com isso e achar uma nova fonte de alegria, de expectativa para que eu use esse aprendizado? E aí sempre lembrando, que aprendizado eu vou tirar do que aconteceu? Talvez não um aprendizado para refazer o que eu errei, mas um aprendizado para que eu consiga aplicar em outras áreas da minha vida. Então, eu agora mesmo tô passando por uma questão dessas e eu tô assim, naquele momento de tipo, caramba, como é que eu tive coragem de fazer isso, como eu pude, né, perder esse prazo, perder essa data, não tô acreditando no que tá acontecendo, eu tive 1 ano pra preencher tudo isso, eu não preenchi, a ferida tá muito aberta ainda, mas eu já tô chegando nessa fase de conseguir entender o que eu vou tirar dali de grande lição. E a grande lição que eu tirei realmente, eu tô guardando dentro do meu coração e todos os dias, a todo momento eu falo, opa, tô repetindo isso. Não na mesma coisa, porque essa coisa já tá perdida, mas em outras coisas que talvez eu possa vir a ter o mesmo resultado se eu tiver o mesmo comportamento. Então, se não sobrar nada pra reparar, pra refazer o que você acabou perdendo de alguma maneira, que ao menos você utilize o aprendizado para que isso não volte a acontecer em outras situações. E o perdão a você mesmo vai vir com o tempo, né? É você dar tempo ao tempo e se organizar, e cada vez que você utiliza o aprendizado para evitar que outras coisas tenham o mesmo caminho, isso vai criando em você uma sensação de valor, né? Vai melhorando a sua autoestima, vai melhorando o seu comportamento. Por quê? Porque você vai entender o quê? Aquilo me serviu de alguma coisa. Porque a pior coisa é ter acontecido alguma coisa, você ter errado, você ter falhado e aquilo não servir de nada, só pra você se martirizar. Então todas as vezes que eu tô fazendo alguma coisa, que eu vejo que eu tô indo pelo mesmo caminho, eu falo, pode parar, é agora, é pra ser resolvido agora, vai ser desse jeito é igual que eu já fiz, eu sei que esse caminho não vai dar certo, e aplico em todas as áreas da minha vida. Então, eu sei que talvez seja difícil aí de você se perdoar, de você pensar que você podia ter feito diferente, mas eu acredito que você pode sim utilizar isso como experiência. Beijo enorme pra você, nunca desista dos seus sonhos, aproveita pra curtir esse vídeo e seguir o canal.